Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O meu convidado de hoje, novinho assim que vocês estão vendo, mas ele é um craque, já tem muita experiência aqui no nosso agronegócio. Eu estou falando do Renato Silva. O Renato é o seguinte, ele é o CEO, presidente da Valmont. A Valmont é líder mundial de irrigação, e a sede da Valmont fica lá, aqui no Brasil, fica lá em Uberaba, que é a capital mundial do zebu, onde vocês sabem, eu já estive muitas e muitas vezes. Então, é uma honra muito grande receber aqui o Renato. Fazia tempo que eu estava querendo ter esse papo com ele. Renato, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Fala, Carlão. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer e uma honra ter esse momento aqui contigo, você que já entrevistou tantas pessoas importantes do agronegócio brasileiro, colegas, amigos, clientes. Então, para mim é uma honra e eu fico muito agradecido pelo convite e vai ser um prazer bater esse papo contigo. Ô, Renato, eu sempre apresento meus convidados aqui, está cheio, volta e meia, está cheio de executivo, vem aqui, presidente de companhia como você e tal, mas a gente fala sempre no começo que ninguém nasce presidente de nada. E eu sempre começo aqui com a minha fórmula tradicional. Quero saber onde é que esse caboclo nasceu, como é que foi a sua infância, quem eram os seus pais, como é que você foi educado. Conta aí para nós. Pô, que legal, Carlão. Então, eu venho do... Meu pai e minha mãe são cariocas, né, da Zona Norte, ali do Rio, do Iapê da Penha, Bom Sucesso, aquela região. Uhum. E eles cresceram lá e meio que conquistaram o mundo, né? Meu pai trabalhou 30 anos na IBM, ele começou como técnico, teve todo um processo de evolução dentro da corporação, morou fora 3 vezes, né? E uma delas, inclusive, minha irmã nasceu lá. E depois desses 30 anos, saiu com uma posição de liderança interessante, ele liderou outras 2 corporações, e a minha mãe sempre em casa, né? Tomando conta dos filhos, nós somos 4 irmãos. Hoje eu reconheço o peso e a importância dela, né? Até porque a minha esposa hoje vem fazendo esse papel e eu sou muito grato de ter isso. Mas então, esse é um pouquinho da onde eu vim. Só para você ter ideia, é interessante esse fato, Carlão. Eu já morei em todos os estados do Sul e Sudeste, né? Então, eu casei com uma curitibana. Eu nasci, na verdade, eu nasci em Campinas, em São Paulo. Eu tenho um filho gaúcho, que nasceu em Porto Alegre. Eu tenho um outro filho paulistano e eu tenho uma filha que nasceu aqui em Uberaba, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Então, eu me considero um brasileiro mais do que tudo. Então, esse é um pouquinho da minha história. Quanto à formação, Carlão, eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu caí no agro por ocasião, porque meu pai, apesar de ter se mudado muito, sempre em cidades, né, maiores, mas quando eu me formei em Curitiba, eu tive a oportunidade de entrar no grupo CNH, inclusive você já entrevistou vários executivos de lá, e lá as coisas aconteceram muito rápido. Eu mudei bastante de posições, eu comecei como serviço, peça, comercial de máquina, depois eu virei gerente nacional de peça, depois eu fui convidado para participar de um processo com um fundo de investimento chamado Pampa Capital, um fundo argentino, um fundo relativamente pequeno, uma capitalização de 350 milhões de dólares. Fui para liderar uma operação que se chama da PLAD, Pulverizadores Autopropelidos, ali em Porto Alegre, que recentemente não, já há uns 2 anos, foi comprado pela John Deere. E depois eu tive a possibilidade, né, o convite para participar do processo seletivo para liderar a Valmont aqui no mercado brasileiro. E aqui eu estou nos últimos 5 anos nessa atribuição. Ô, Renato, deixa eu te falar, você está eu diria o seguinte, eu gosto muito do Paulinelli, aliás, o mundo inteiro gosta do Paulinelli, e o Paulinelli, o único pessoal que ainda não deu certo, mas vai dar, se Deus quiser, ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz um dia desses. Mas o Paulinelli eu sempre digo que ele merecia o Nobel da Paz por tudo que ele já fez, ele estava disputando isso pelo passado, mas eu digo que ele merece outro pelo futuro, por aquilo que ele vem falando sobre o futuro do agronegócio. E ele fala que para a gente fazer jus e poder produzir todo o alimento que
se espera que o Brasil produza aí nos próximos anos, um dos pilares, ele fala em vários pilares, mas um dos pilares que ele coloca é o pilar da irrigação. Então, Renato, eu acho que você está no lugar certo na hora certa, não é não? É verdade. Seguramente eu estou sim. Na verdade, prazer você mencionar o Alisson Paulinelli. O Alisson Paulinelli, para mim, é uma referência. A gente trabalhou fortemente, seja via Valmont ou Abimac, para que a exposição e o reconhecimento à história dele ocorresse. Eu acho que mesmo a gente não ganhando, eu acho que ele ganhou em todos os aspectos, o setor ganhou, o agro brasileiro ganhou. Então, uma menção especial ao Alisson, um amigo e um grande professor. Sem dúvida, Carlão, se você olhar a irrigação, ela no Brasil, né, ela começou, apesar de ser uma tecnologia lá de 6.000 anos antes de Cristo, você pega a irrigação no Brasil, ela vem ainda numa forma gradativa, né? Se você considerar que a gente tem aí 8 milhões de hectares irrigados, só para você ter uma ideia, né, de todos os metros, a China tem 70, a Índia tem 66 milhões de hectares, o próprio Estados Unidos tem quase 30. Para você ter ideia, só para te contextualizar e você tentar entender o tamanho da desproporcionalidade e o tamanho da oportunidade. Se você olhar em termos de pivô central, o mundo tem 550, 570 mil pivôs centrais instalados. Os Estados Unidos tem 50% disso. Mas você pega, por exemplo, a África do Sul, tem 42 mil pivôs instalados. Você pega a Espanha, 17, a França, 13, e o Brasil, com seus 27, né, mil pivô instalado a nível Brasil. Então, sem dúvida alguma, a irrigação ela intensifica a produção na mesma área, né? Então, ela tem um aspecto do meio ambiente muito forte, porque você evita a necessidade de abertura de novas áreas, né? Porque você, ao invés de fazer uma safra, como se faz em clima temperado, ou duas aqui, dependendo da região, você passa a fazer 3 a 5 safras em 2 anos, né? Então, ele tem esse aspecto de aumento da produção sem a necessidade de abertura de novas áreas. Agora, eu sou muito esperançoso. Eu acho que, independente da irrigação, que eu vejo que tem um potencial de crescimento muito interessante, o agronegócio brasileiro, acima de tudo, é o que vai alimentar o mundo. Cada dia que passa, para mim, está muito claro isso. E eu te digo por quê. Primeiro, porque a gente tem 14% da água potável do mundo, sem considerar que os aquíferos que a gente tem, que a gente não utiliza. A gente tem área, certo? Hoje a gente planta, e aqui eu não digo em abrir novas áreas, não, tá? Tem um estudo do professor Durval, ali do Val Dourado, de Piracicaba, ele mostra que sem a abertura sem a necessidade de derrubar uma árvore sequer, a gente poderia ir para 55 milhões de hectares. Imagina isso. Então, a gente tem água, tem terra, e tem um terceiro fator, que na década de 70 era um problema, que o Alisson Paulinelli, através da Embrapa e de todas, né, a iniciativa pública e privada, demonstraram, encontraram as alternativas, que é o clima tropical. Então, a gente tem vida durante os 360 dias, o ano inteiro vida, né? Então, eu acho que, sem dúvida alguma, o Brasil tem tudo para ser o grande celeiro de produção do mundo e, por consequência, criar um desenvolvimento social e econômico da nossa nação, através de mais emprego, através de crescimento do PIB. A gente tem alguns desafios, Carlão, entraves, né? Principalmente cultural, essa comunicação com a sociedade, né? A comunicação com a zona urbana, que eu acho que a gente teve avanço importante. Tem alguns entraves em Brasília, né? Desde o processo de outorga, licenciamento ambiental, mas, de forma geral, eu estou muito esperançoso de que a gente está no caminho certo e o tempo vai mostrar e vai fortalecer a nossa nação como um todo. Olha, eu andando pelo Brasil, assim, a gente quando vê um pivô central, ou então voando de avião, olhando de cima, né? O pivô tem
capacidade de fazer uma transformação no visual da região. É muito bonito e, assim, o aumento de produtividade é inegável. Então, eu queria que você falasse, até se você pudesse trabalhar um pouquinho mais assim. Você já falou, deu umas pistas aí dos gargalos, aí dos desafios, né? O Brasil está avançando nisso, a gente está melhorando nesse aspecto. Como é que você... qual que é a sua avaliação? Eu acredito que sim, tá, Carlão? Eu, na verdade, liderei a Câmara Setorial de Equipamentos para Irrigação da ABIMAC nos últimos 3 anos. Agora, recentemente, a gente passou por outro colega, vem fazendo um bom trabalho também. E eu acho que a gente está conseguindo, gradativamente, resolver essas questões, né? Eu acho que passa muito por uma questão de comunicação, porque ainda existe um viés de que o agronegócio ele não é benéfico, ou que a água que a gente utiliza, e aqui tem um tema importante, Carlão, eu sempre gosto de mencionar a diferença entre utilizar e consumir, tá? Que a gente vê, é comum a sociedade informar que o agro ele consome a água. Na verdade, o agro ele utiliza a água. Quem consome a água são as cidades, são as indústrias, porque você tem que tratar a água. O agro não. O agro, você está tirando a água de um local e colocando em outro, que através da evapotranspiração, ela retorna para o meio ambiente. Então, você tem o ciclo hidrológico da água. Isso aqui é estudado. Então, mais de 95% dessa água que a gente está tirando do local e botando em outro, ela volta para a natureza. E aqui é importante, porque a irrigação, a gente utiliza, só para você ter ideia, Carlão, 0,7% da água. O resto dessa água toda, ela vai para o mar. Então, se tu pensar, então, é dinheiro correndo os rios, as bacias e indo para o mar, sem a gente poder utilizar e desenvolver, plantar, criar um desenvolvimento social e econômico. Então, eu vejo que a gente tem avanços importantes nos últimos anos. Talvez o maior desafio agora, que o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério da Agricultura vem trabalhando, e a gente tem alguns avanços já em termos de ajuste, já com relação às barragens, né? Então, e aqui eu não estou falando de grandes barragens, são pequenas barragens para você reter a água, para ela não ir para o mar, para você utilizar essa água em momentos de seca ou de menor vazão dos rios, né? Então, eu acho que a gente está tendo alguns avanços importantes e de novo, eu estou bastante esperançoso de que a gente vai crescer em patamares muito maiores. Só para você ter uma ideia, cara, a gente ano passado cresceu, a agricultura irrigada no Brasil, ela cresceu ano passado 250 mil hectares. Tá? Se for olhar desde a década de 80, 78, foi montado o primeiro pivô, que inclusive foi nosso, uma parceria nossa, e até por isso muito da nossa liderança vem por esse pioneirismo, e depois eu posso compartilhar um pouquinho sobre a Valmont. Em 78, quando a gente montou o primeiro pivô, a gente vinha crescendo décadas, 50 mil hectares a mais. Tá? Então, crescia a primeira década 50 mil hectares, depois 100, 150, 200, e agora, no passado, a gente cresceu 250. A gente, esse ano, a gente já está fazendo algumas análises de que o crescimento possa estar em torno de 320 a 350 mil hectares. Agora, se tu pensar 350 mil hectares, em 10 anos são 3 milhões e meio. 3 milhões e meio em cima de 8, nós vamos para 11,5. Imagina a China com 70, a Índia com 60. Então, eu acredito que um patamar interessante de crescimento para o agronegócio, para a agricultura irrigada, seria na faixa de 400 a 500 mil hectares ano, né? De área incremental, eu me refiro, tá, cara? Ô, Renato, deixa eu te falar que o nosso programa, infelizmente, ele é curtinho. Nós estamos começando a entrar já nos finalmente. Demais, né, Carlão? Nós estamos começando a entrar nos finalmente, mas eu não queria deixar de falar duas coisas. Eu queria que você fizesse, obviamente, um overview aí do que é a Valmont no Brasil e no mundo, como é que é o tamanho dela, como é que vocês estão aí nesse negócio. E também te perguntar o seguinte, quando a gente pensa em pivô central, talvez a maioria das pessoas pense, pô, isso é coisa só de grandes propriedades, grandes proprietários, enfim, gente que tem
um poder muito grande de investimento. Eu queria saber qual que é a realidade, se o pequeno produtor, se tem espaço para o pequeno, se já existe, como é que a irrigação trabalha com os diversos tamanhos Perfeito. e diversos Muito bom. Muito atores boa do essa nosso pergunta. agronegócio. Então, vamos lá, rapidamente sobre a Valmont um pouquinho. A Valmont é uma empresa americana, fundada em 1946 por um empreendedor, Robert Doran. Ele começou com a irrigação no estado de Omaha, Nebraska. Ele não foi o inventor do pivô central, mas ele comprou a patente do inventor. Então, a gente foi a primeira empresa, toda a indústria de irrigação no mundo surgiu da Valmont. A Valmont foi a primeira, e depois, com o término da patente, todas as outras começaram a entrar no mercado. E muito do nosso pioneirismo se dá por isso, né? Então, a gente tem hoje no mundo 45% a 47% de mercado. No Brasil, inclusive, a gente tem uma participação ainda maior, na faixa de 55% a 60%. Mas a Valmont, ela não ficou só na irrigação. Ela tem um pilar muito importante na irrigação, mas ela viu que o tubo que é deitado para a irrigação, se ela botasse em pé, poderia ser uma oportunidade. Então, ela começou a trabalhar na infraestrutura, então, de poste, sinaleira. Então, hoje a gente tem mais duas divisões de voltada para Utility Engineer Structuring, e depois tem uma quarta divisão, que são fábricas de galvanização no mundo. Então, hoje a gente é um grupo listado na Bolsa de Nova York, conforme eu informei, um grupo que fatura aí 3,3 bilhões de dólares por ano, e a gente tem 11 mil funcionários a nível global. Tá? Em termos de faturamento, 50% Estados Unidos e Canadá e 50% o resto do mundo. Rapidamente, Valmont Brasil. Então, a gente tem hoje 4 empresas aqui no mercado brasileiro, 3 dentro do segmento de irrigação, a principal delas é a Vale, né, de pivô central. Depois a gente tem a Irriger, que é uma empresa fundada em Viçosa, pelo professor Everardo Mantovani e o Irã Medeiros, que a gente fez um processo de aquisição por parte, mas 2 anos atrás a gente adquiriu os últimos 10%, inclusive a Valmont também, a Vale no Brasil, foi um processo de fusão e aquisição, mas hoje já pertence 100% à Valmont do mundo. Compramos recentemente, que você até entrevistou o Fabianai, compramos a Solbras, né? Que é uma empresa também brasileira de energia solar, está indo super bem, anunciamos ano passado, em maio do ano passado, foi uma aquisição nossa aqui do time. E, por último, uma empresa que tem uma sinergia com a divisão de irrigação é a Convert, é uma subsidiária italiana, que ela faz, Carlão, um tracker, sabe? Então, é a estrutural da energia solar. Então, ela acompanha o sol, vamos dizer assim, através de uma inteligência, dependendo da localização que você vai botar o projeto. Então, esse é um pouquinho da Valmont do mundo e a Valmont Brasil, tá? Em termos de estrutura, só para você saber, no Brasil, a gente tem a nossa fábrica aqui em Uberaba, tem um centro de distribuição em Ribeirão Preto, voltado para a peça de reposição. A nossa fábrica de solar é em São João da Boa Vista, São Paulo. A nossa fábrica da Convert é em BH. E a gente tem 2 escritórios, um em Goiânia e um em São Paulo, para o grupo que a gente... Então, esse é um pouquinho da nossa estrutura aqui. Agora, a pergunta que você é a segunda, com relação ao perfil do produtor. Carlão, é verdade que a irrigação via pivô central ela começou inicialmente com grandes produtores, mas hoje já se democratizou muito a tecnologia, sabe? Então, se você comparar lá atrás o pivô central em termos de custo versus hoje, ele já está muito mais acessível, tá? E esse é um desafio das indústrias, a Valmont vem trabalhando muito forte em cima disso, para que a gente possa democratizar mais essa tecnologia e atender, sim, os pequenos produtores, né? Então, a gente tem algumas iniciativas de compartilhamento de pivô por grupos de família na Bahia. A gente está buscando alternativas para que essa tecnologia, tão importante para a produção de alimento, e mais do que da produção, sabe, Carlão? A gente diz que a irrigação ela é um seguro.
Porque quando você chove, você tem uma regularidade de chuva, você produz, você vai produzir um pouco mais, sim, porque você tem a água na hora certa, mas você tem uma produtividade aceitável, né? O teu net, você tem um retorno interessante. Agora, quando não chove, você tem uma seca, você perde, né? Então a gente diz que a irrigação é um seguro para o produtor, né? Então, essa tecnologia a gente quer que o pequeno produtor ele tenha acesso, sim, e nós estamos trabalhando cada dia mais para tornar essa tecnologia mais acessível. Maravilha. Olha só, gente, nunca foi tão oportuno, né? A gente está falando aqui, a gente está vivendo um ano complicado aí em termos de chuva, né? A gente sabe disso. Então, olha, Renato, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Eu acho que você esclareceu um monte de ponto, mas tem tanta coisa que você falou aí que eu nem sabia que a Valmo tinha, que daqui a pouco, quem sabe, a gente volta e faz outra conversa aqui uns dias aqui, viu, Renato? Que legal, Carlão. Vai ser um prazer. Admiro bastante o seu trabalho e espero logo, logo te encontrar também na COSAG. E muito obrigado. Prazer bater um papo contigo. Sempre que você me chamar, quando estiver passando por Uberaba aqui na BCZ, vai ser um prazer te receber. A gente está pertinho aqui. Então, o que eu tenho para te dizer é muito obrigado pelo convite e te desejar muito sucesso. Parabéns pelo teu trabalho e aproveitar a última mensagem aqui, agradecer ao produtor brasileiro que vem fazendo a diferença, que desde o início da pandemia acreditou, encarou e não parou para que a gente pudesse chegar hoje sem nenhum problema de abastecimento de alimento para a nossa sociedade e até mesmo para o mundo como um todo. Então, obrigado, Carlão. Maravilha, gente. É isso aí. Antes de fechar aqui, eu queria mostrar para vocês aqui a revista Agro Revenda. Essa edição que está aqui na minha... É a edição que traz o Paulo Tiburcio lá da Andave na capa. A gente tem outras edições aqui. Olha só, a revista está com 160 páginas. A próxima edição que está saindo do forno agora vem com recorde absoluto, 212 páginas. Então, olha, o pessoal da Agro Revenda está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, eu quero agradecer imensamente, quero agradecer a audiência de todos vocês que nos acompanham aí, acho que já deve estar beirando aí uns 40 mil seguidores aí nas redes sociais. Se somar com as redes sociais aqui do canal do Boi, nós estamos falando de mais de 150 mil seguidores só nas redes sociais, sem contar, obviamente, a audiência do nosso canal do Boi aqui e as 25 milhões de parabólicas espalhadas pelo Brasil, net, enfim, é um espetáculo aqui. Muitíssimo obrigado, Renato. Eu espero que você espalhe bastante esse vídeo aí por todo mundo aí, por toda a rede de contatos da Valmont, viu? Conta comigo, Carlão. Obrigado, viu? Grande abraço. É isso aí, pessoal. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, um abraço. Fui!